A palavra de Deus, ela relata que quando Jesus ali na cruz do Calvário, ele brada, né? Dizendo ali, está consumado. A palavra relata que naquela hora o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquele véu que separava, né, o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde estava a Arca da Aliança. E era naquele lugar ali que o poder, a presença, a Shekinah de Deus descia ali, né? Deus descia naquele lugar ali. Fisicamente, a presença de Deus descia ali. A presença de Deus descia naquele lugar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali com a bacia de sangue na mão. Aspergia sangue sobre aquela tampa da Arca da Aliança, onde estava ali a vara de Arão, onde estava ali o maná e onde estavam as tábuas da lei. E Deus descia ali naquele lugar. E o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano. E aquela cortina separava ali o lugar santo do lugar santíssimo, restringindo ali que ninguém podia passar ali, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus ele morre na cruz do Calvário ali, o véu se rasga de alto a baixo. E aquilo significa o que, irmãos, para nós? O que significa aquele véu se rasgando de alto a baixo? Ali é Jesus, é Deus dizendo que para nós agora o acesso está livre. Não há mais nada que separe nós da presença de Deus. O que o sacerdote provava ali, irmãos, uma vez por ano, aquela glória, daquela presença ali, onde Deus falava com ele. Nós podemos presenciar isso todos os dias. Porque o véu foi rasgado. Não há mais separação entre nós e Deus. Jesus nos ligou novamente ao Pai, por meio do seu sangue. O abismo que nos separava de Deus, a ponte que é Jesus, foi colocada. E nós podemos entrar agora. Nós temos o livre acesso para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus como Samuel ouviu, como os profetas ouviram. Porque naquele tempo, na antiga aliança, o Espírito Santo só era dado a reis, sacerdotes e profetas. Ou seja, só o rei, sacerdote e profeta tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus. Ninguém mais. Mas na nova aliança agora, Jesus Cristo rasgou aquele véu. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E todos agora, através de Cristo, pode entrar, pode ter o livre acesso ao Pai. Porque aquele abismo que separava o homem entre o homem e Deus foi agora preenchido pela ponte que é Jesus Cristo. O homem perdeu o vínculo com Deus lá no jardim. Quando o homem pecou, toda tarde antes do pecado, Deus toda tarde descia ali, conversava com Adão e havia um diálogo ali, né? Havia uma comunhão entre Deus e o homem ali fisicamente. Deus descia toda tarde para conversar com Adão. Deus ali, ele era o pastor de Adão ali, ele conversava com Adão ali, alimentava Adão com palavras, né? Mas quando Adão pecou, Deus não pôde mais descer, porque Deus não habita entre o pecado, então o homem foi separado. A comunhão do homem com Deus foi quebrada, mas Deus, ele estabeleceu um meio para o homem se conectar a ele novamente, que era através do sangue de animais. Mas não era todos os homens que podiam chegar diante dele. Somente o sumo sacerdote podia chegar diante dele ali, uma vez por ano, no lugar santíssimo, que era o lugar que ele estabeleceu para habitar, para descer. Ele descia ali naquele lugar, uma vez por ano. E o sumo sacerdote fazia intercessões pelo povo. E ele perdoava o pecado do povo. Através do sangue daqueles animais, Deus se conectava com aquele povo ali, perdoava e falava com eles. Ora, se por meio do sangue daqueles animais, Deus ainda falava com aqueles homens, por meio de sangue de animais, Deus ainda se manifestava ali, descia e falava com eles, quanto mais hoje agora que não é mais sangue de animais, agora é o sangue de seu Filho, é o sangue de Jesus Cristo, que é muito superior, infinitamente superior a sangue de animais. Então o sangue foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, foi o sangue do Filho de Deus, que nos conecta a Ele novamente.
Nós estamos conectados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos o livre acesso para entrar na sala do trono, chegar diante de Deus e conversar com Ele face a face. Agora, irmão, Satanás não quer que você saiba disso. E Satanás vai colocar, e já tem colocado na mente de muitas pessoas, que elas não são dignas de chegar diante de Deus e ouvir a voz dele. E é claro, nós não somos dignos. Mas Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Não é por merecimento nosso, não. É porque Jesus conquistou. Não é por causa de nós, mas por causa de Cristo. Porque Ele conquistou para nós isso novamente. Foi Ele que nos ligou novamente a Deus. Aleluia. Por meio do seu Filho, a Bíblia diz, nós temos paz com Deus. Então eu tenho livre acesso hoje. Você tem um livre acesso hoje. Se você é um nascido de novo, se você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, se você recebeu o Espírito Santo na sua vida, você tem esse livre acesso para entrar em qualquer hora. Na hora que você quiser, entrar na sala do trono, diante do trono da misericórdia, com ousadia, como disse o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, vamos crer, vamos tirar isso da nossa mente, que o diabo tem soprado, que isso só foi para os profetas lá no Velho Testamento. Só Moisés teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, que só Samuel teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. Não, irmãos, o véu está rasgado, o sangue foi derramado, nós somos ligados novamente a Deus. Cristo restaurou a comunhão novamente, o que foi perdido, porque Deus deseja falar com você, Deus deseja se revelar a você, Deus deseja se relacionar com você, meu irmão. Se você deseja se relacionar com Deus, parabéns, mas Deus deseja muito mais, infinitamente mais, se relacionar com você do que você com Ele. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, irmãos. Tudo se resume nisso. Tudo resume nisso. Essa foi a razão de Jesus ter vindo e sangrado naquela cruz do Calvário. Foi para nos ligar novamente a Deus. Foi para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Foi para restaurar novamente a nossa amizade com Deus. E hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus.